Considerada vital para destravar a economia brasileira, a proposta da reforma tributária deve ser votada em plenário na Câmara até o fim da semana. A previsão é do próprio presidente da Casa, Arthur Lira, que tem mobilizado líderes partidários para um chamado esforço concentrado de votações. O objetivo é analisar os projetos da pauta econômica do governo antes do recesso parlamentar na segunda quinzena de julho. Para isso, até mesmo sessões de comissões que estavam marcadas para a semana foram canceladas. A CPMI, que investiga os ataques de 8 de janeiro, por exemplo, ouviria hoje o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. O depoimento do militar, considerado peça-chave nas investigações, foi remarcado para a próxima semana. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, diz que já reúne os 308 votos necessários para a aprovação da emenda constitucional. Mas as negociações em torno da proposta ainda envolvem um enfrentamento a resistências de diversos setores da economia. Um deles é o de serviços, como supermercados, que prevêem aumento na carga tributária de até 60% em itens da cesta básica. Pelas contas da associação que representa o setor, a Abras, a região sul seria mais afetada, com alta de 93% nos impostos. Na sequência, estão as regiões centro-oeste, com aumento de 69%, sudeste, 55%, norte, com 40% e nordeste, 35%. O secretário extraordinário da Reforma Tributária no Ministério da Fazenda, Bernardo Api, contesta os números. Fizeram a conta só considerando a alíquota nominal, esqueceram todo o efeito de cumulatividade de imposto pago e não recuperado ao longo da cadeia. O presidente da Abras, João Galassi, acredita que o projeto deve ser alterado e prevê sensibilidade da equipe econômica na questão. Nós temos muita convicção de que a sensibilidade política, tanto do relator Aguinaldo Ribeiro, do coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, Reginaldo Lopes, do ministro Fernando Haddad, terá um resultado positivo. A Confederação Nacional da Indústria também segue a mesma linha de pensamento, como ressalta o gerente executivo da entidade, Mário Sérgio Teles. Uma trava contra aumento de carga tributária. A gente acha que ali, nesse dispositivo, dá para melhorar, para se ter uma garantia mais forte de que não vai haver carga tributária, aumento de carga tributária, que é o que ninguém quer. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, defende que um dos grandes benefícios do projeto é a simplificação na gestão dos impostos. A proposta em discussão prevê a unificação de 5 tributos, 3 federais e 2 de estados e municípios, em um único de valor agregado, o chamado IVA dual. Em entrevista ao jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no Band News TV, Alckmin destacou a importância do diálogo com os mais variados setores da economia. Como é que a gente pode resolver questões setoriais? Você não precisa ter uma alíquota única. Então, alguns setores de serviço, você pode ter uma alíquota menor. Esse é o diálogo, né? E depois você terá, no caso federativo, uma transição longa. Mas o objetivo da reforma é importante, ele é necessário. O coordenador do grupo de trabalho da reforma, deputado Reginaldo Lopes, diz que o valor das alíquotas ainda vai ser definido. Nós estamos fazendo os estudos e nós vamos calibrar a alíquota adequada. O povo brasileiro pode ter certeza que não teremos aumento de carga tributária e menos ainda aumento no preço da cesta básica. O presidente da Câmara, Arthur Lira, prega cautela. Segundo o deputado, ainda não há consenso sobre a proposta, o que pode levar a mudanças no texto para atender demandas de governadores. Importante que as bancadas façam a discussão, os governadores estão vindo a Brasília e a responsabilidade nossa é de pautar, de propiciar o debate, de tentar costurar os acordos. Os votos, lógico, são inerentes a cada parlamentar, eu só espero que o clima continue como um projeto de interesse do país, não do interesse só do governo, para que esse assunto não vire nenhum tipo de batalha de governo e oposição. Além de governadores, prefeitos já se manifestaram contra alguns pontos do texto da reforma tributária. Vamos ao vivo então com o Lucas Josino aqui em São Paulo para saber quem são as autoridades que estão fazendo oposição à matéria do jeito que está. Bandeirantes 77, Lucas Josino, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem, Nelson? Bom dia para você também, para Ana Paula, para todos os nossos ouvintes. Pois é, né? Todos os caminhos nessa semana levam a Brasília.
aqueles que são favoráveis e os que são contra, principalmente alguns pontos da reforma tributária. São vários prefeitos das principais capitais brasileiras que estarão hoje na capital federal tentando fazer acordos, negociações e também mostrando que são contrários a alguns pontos do texto da reforma. Entre eles, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de Belo Horizonte, Fuad Noman, e também o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Eles estarão hoje na Câmara dos Deputados conversando com parlamentares, porque eles querem que os municípios tenham mais autonomia. O Nelson falou agora há pouco sobre a unificação de alguns impostos, o ICMS e o ISS, um é municipal e o outro estadual, e os prefeitos querem saber qual será a alíquota, a porcentagem que as cidades receberão, uma vez que precisam desse imposto para bancar educação, saúde e outros pontos. E por isso eles manifestaram esses pontos contrários à reforma tributária. A gente conversou ontem com o prefeito Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, que nos deu mais detalhes sobre quais pontos ele não concorda com a reforma. Não é razoável, com essa reforma tributária, utilizarem da reforma tributária, que é importante fazer, que é reduzir impostos, simplificar impostos, para, dentro da reforma tributária, prejudicar os municípios, que é onde as pessoas vivem, que é onde tem o maior número de serviços prestados à população, e fazer aumento de impostos, principalmente para a área de serviço. Queria destacar, de 16% para 27%. Bom, segundo o próprio prefeito, a cidade de São Paulo deixaria de arrecadar milhões de reais por mês por causa da falta dessa alíquota do imposto que é sobre os municípios, os impostos de qualquer coisa que a gente compra, seja a nível municipal, estadual e também federal. Então, hoje vai ter essa reunião à tarde, justamente para os prefeitos das capitais conversarem com os parlamentares para tentar mudar o texto ou adiar a votação da reforma tributária. Nelson Ian. Obrigado, Lucas Josino, Bandeirante 79.